Nesse vídeo eu quero comentar contigo sobre 5 ações que estão muito, mas muito baratas segundo o meu método de investimentos e que, além disso, estão com alto dividend yield. E o que eu vou fazer aqui é te apresentar essas ações, contar quais são elas e principalmente tentar aí virar uma chave na forma que você investe para te ajudar a passar a investir com base numa estratégia muito clara. Então, sem mais delongas, eu quero citar aqui a primeira ação dessa lista, que passa nesse critério. Tá barata no meu método e que também tem um alto dividend yield. E esse caso aqui, eu tô falando das ações da Unipar. A Unipar é uma ação que a gente acaba citando muitas vezes aqui no Clube do Valor, porque ela tá muito bem posicionada em duas das nossas estratégias de investimentos já há bastante tempo. Ela tá bem ranqueada ali no ranking de ações mais baratas da Bolsa e também passa pela máquina de dividendos. Afinal de contas, essa aqui é uma empresa que tem dividendos consistentes já desde 2012. E ela também tem um alto earning yield, que eu já vou te mostrar o que é, mas não sei antes mostrar que ela tem outras métricas, outros múltiplos que mostram que é uma empresa de valor, né? Um preço por lucro mais baixo do que a média, um EV/EBIT mais baixo do que a média. E de certa forma, embora não sejam múltiplos de valor e mais de qualidade, os índices de retorno sobre capital, tangível, investido e patrimônio líquido da Unipar são bastante altos. Mas como eu te falei, ela tá barata por causa do earning yield, que não tem nada a ver com as notícias aí recentes que estão sendo veiculadas sobre a Unipar, a relação dela com a Braskem. Aliás, é uma coisa que a gente nem avalia no nosso método, mas o earning yield é sim um múltiplo que a gente consegue comparar todas as empresas em igual escala. Então aqui eu tô entrando, por exemplo, no ranking que os meus alunos do Descomplicando o Mercado de Ações têm acesso de forma vitalícia, o ranking de ações mais baratas da Bolsa, e você pode ver como a Unipar aparece ali com um earning yield de 28,8%. Em outro documento que a gente compartilha com os nossos alunos, a gente também mostra os múltiplos dos últimos 12 meses das empresas, e nesse caso aqui a Unipar está com um dividend yield de 19,21%. E eu acredito que, a não ser que você seja um clubista, muito clubista, aquele cara que assiste todos os vídeos do Clube do Valor, essas informações que eu trouxe até aqui, com pouco contexto, não tenham te ajudado. Afinal de contas, o que eu fiz aqui? Eu joguei informações para ti. Eu não expliquei o que é earning yield, não te expliquei por que empresas com alto earning yield tendem a, em conjunto, né, dentro de uma cesta de ações diversificada, bater o mercado no longo prazo. Em tempo, ó, presta atenção no diversificada, tá? Eu cito 5 ações nesse vídeo, tenho 20 na minha carteira. Enfim, eu basicamente contei um caso aí que a gente investe e que está bem posicionado em 2 estratégias. Agora, só saber disso não vai te ajudar a ser um bom investidor. Isso aqui não é uma diquinha, isso aqui sou eu, Ramiro, gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM, que tem inclusive o dever de trazer informações transparentes sobre o que a gente faz na gestão das nossas carteiras e o porquê, te trazendo esse tipo de informação e te explicando que é algo que ainda vai vir ao longo desse vídeo. Mas antes de explicar melhor a estratégia, como ela funciona, como você pode investir seguindo ela ou alguma outra estratégia vencedora também, deixa eu comentar sobre a segunda ação, que tá barata e também com alto dividend yield, porque essa aqui vai facilitar muitas coisas para mim. Eu tô falando aqui da Petrobras, ações de código PETRO4, que dispensa apresentações, né? Não preciso explicar o que faz a Petrobras. Agora, o ponto é que a Petrobras nunca foi uma ação muito popular entre os investidores brasileiros, sobretudo aí nos últimos anos. A gente comprou ela e tá na nossa carteira até hoje, originalmente lá em janeiro de 2022, quando quem fazia isso era tratado como um maluco. E a gente não comprou Petrobras porque a gente acreditava que o governo Bolsonaro estava fazendo uma ótima gestão e que o time de gestão iria ser independente, não importasse quem ganhasse as eleições, ou ainda porque a gente achava que o petróleo ia continuar muito alto por muito tempo. Na verdade, a gente não faz nenhum desses tipos de projeção aqui no Clube do Valor. A gente escolhe seguir estratégias sistemáticas, estratégias quantitativas, que são um grupo de estratégias que acabam sendo diferente do senso comum, daquela lógica de você tentar projetar o futuro, esse tipo de coisa. Então a gente comprou a Petrobras lá atrás porque o seu earning yield estava alto. Assim como ele está hoje, né? Atualmente, no ranking de ações mais baratas da Bolsa, a Petrobras aparece lá com 50% de earning yield. E mais do que isso, ela também tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 49,54%, o que me ajuda a trazer outra lição para cá, tá? Entender que dividend yield passado não é garantia e provavelmente vai ser diferente do dividend yield futuro. A Petrobras está com um dividend yield muito grande porque ela distribuiu uma parte muito relevante do seu lucro e teve lucros muito acima do comum, o que provavelmente não vai continuar acontecendo aí por conta como o management atual pensa em remunerar os acionistas. Mas a Petrobras é um caso bom para colocar aqui, porque como eu comentei, ela não é muito popular entre os investidores, né? Eu li muitos comentários como esses aí ao longo dos últimos meses. Só maluco investe em Petrobras, Petrobras é um péssimo negócio, só o maluco compra Petrobras com esse novo governo que vai entrar e tal. E por estar muito barata e porque ela estava precificando um cenário muito pior do que foi o que aconteceu, a gente vê a Petrobras hoje
aí na lista, encabeçando as maiores altas dos últimos 12 meses. Isso, né, considerando o reinvestimento de proventos. E a Petrobras contribuiu muito fortemente ali pro meu fundo de investimentos em ações. A alta de Petrobras, ela basicamente compensou casos de perdas. Caíram bastante, mas não tanto quanto subiu a Petrobras, como o caso, por exemplo, de Uzi Minas, que também está lá no nosso fundo de ações. É legal de mostrar esse caso de Petrobras, porque só compra uma ação muito, mas muito impopular e mantém, apesar de todo o senso comum, todos os comentários, esse tipo de coisa, quem tem convicção. E só tem convicção, vai por mim, eu tô há 10 anos no mercado financeiro, trabalhando no mercado financeiro, só tem convicção quem tem uma estratégia muito clara de investimento. E eu já vou te contar aqui sobre a nossa estratégia, tentar te ajudar a entender ela e também a seguir ela, mas antes eu preciso trazer um assunto, uma mensagem e um convite muito importante. Por quê? Porque toda a nossa estratégia de seleção de ações é descrita em aulas simples, direto ao ponto e muito práticas, num treinamento chamado Descomplicando o Mercado de Ações, em que há anos já eu ensino do básico até o avançado sobre como selecionar ações, inclusive revelando 4 diferentes estratégias, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, dentro desse ranking que está na tela agora, e também como outras estratégias, como a Magic Fórmula, o método Décio-Bazin de seleção de pagadoras de dividendos e os Net Working Capital do Benjamin Graham. Isso tudo sem citar aqui aula sobre quando comprar uma ação, sobre quando vender uma ação, sobre como fazer o rebalanceamento da sua carteira de investimentos e muito mais. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque no próximo dia 26 eu vou abrir a última turma desse treinamento Descomplicando o Mercado de Ações. Então vai ser a sua última oportunidade de ter acesso a tudo isso, inclusive acesso vitalício ao ranking mensal atualizado pela minha equipe aqui do Clube do Valor das Ações mais baratas da bolsa. Então, se você quer aprender tudo sobre a estratégia, o melhor lugar é o Descomplicando o Mercado de Ações. E só vai mais ter uma oportunidade disso e não, tá? Não vou fechar a última turma e criar um novo curso chamado Mercado de Ações Prime, né, com aulas regravadas. Não, realmente vai ser a última possibilidade de ter acesso ao treinamento completo de seleção de ações com acesso vitalício aos rankings. E se você quiser entrar na lista de espera e ter mais informações sobre isso, o link vai estar aqui e também no comentário fixado na descrição desse vídeo. Enquanto você vai lá, entrando na lista de espera, eu preciso citar aqui da terceira ação que está barata e com alto dividend yield. No caso, são as ações da Kepler, de código KEPL3. A Kepler Weber talvez seja a ação menos conhecida aqui dessas 3 que eu já citei, e ela basicamente desenvolve atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos, instalações industriais, terminais portuários, peças para reposição e serviços de assistência técnica do grupo Kepler Weber. E por que eu estou citando ela aqui? Não é por nenhuma notícia recente, não é por causa do balanço recente dela, é apenas porque ela está bem posicionada no ranking das ações mais baratas da bolsa, com um earn yield de mais de 33%, e, além disso, ela está com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,35%. Ponto importante aqui é que a estratégia das ações mais baratas da bolsa não olha para dividend yield, embora muitas vezes a gente veja ações com altos dividend yields. 49%, 11%, 12%, 8,7%, 19%, 8%, 7,58%, 8,92%, 9% e aí por diante. Isso sobretudo porque é uma ação barata, é uma ação com alto lucro operacional em relação ao valor total que a gente tem que pagar para comprar uma empresa. E se ela tem alto lucro operacional, a não ser que ela esteja muito endividada, a não ser que tenha um evento recorrente muito grande, ela tende a gerar um lucro líquido relativamente alto em relação ao seu preço. E se ela distribui parte desse lucro líquido muito alto, o dividend yield vai tender a ficar mais alto. Agora uma breve explicação da estratégia, tá? A primeira coisa que me fez olhar para ela foi um livro que eu li chamado The Little Book That Beats the Market. Peguei a estratégia daquele livro, que era uma estratégia sistemática, quantitativa, foi a primeira vez que tive acesso a isso. Estudei outras formas de seguir estratégias de valor sistemáticas e quantitativas e rodei um backtest daquela estratégia que mais pareceu fazer sentido para mim. O resultado que está na tela agora foi muito surpreendente. E estudando muito sobre o porquê de uma carteira com ações baratas funcionar, eu entendi que ela funciona porque, por ser uma estratégia matemática, ela acaba indo contra os vieses comportamentais que nós, seres humanos, temos na hora de decidir quais ações comprar. Geralmente, a gente gosta de comprar aquelas ações populares, que todos os analistas falam bem, que são consenso de mercado. Só se tu comprar aquilo que todo mundo compra, aquilo que todo mundo fala bem, aquilo que é consenso de mercado, adivinha, a carteira vai acabar indo parecido com a média do mercado. Tu compra o que é impopular, porém, estando protegido porque a empresa gera lucro operacional, porque a empresa está barata em relação ao lucro operacional pelo Total Enterprise Value, você tende a ter resultados melhores. E foi isso que a gente viu na prática, inclusive aqui, segue aí o resultado da carteira de ações
do nosso cliente mais antigo, que já está conosco há praticamente 7 anos. Basicamente, existem 3 formas de você conseguir investir com base nessa estratégia. A primeira é entrando na próxima turma do Descomplicando o Mercado de Ações, por isso o link aqui na descrição, já que vai ser a última chance disso acontecer. A segunda é se tornando cliente aqui dos nossos serviços de Wealth do Clube do Valor, porque neles a gente monta uma carteira completa para ti de longo prazo, incluindo todas as demais classes de ativos que vão além de ações, né? Porque investir não deve ser investir apenas em ações. E a gente te instrui para que você siga corretamente a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E a terceira é um conhecimento gratuito, né? Assistindo aqui os meus vídeos, tentando conectar os pontos, pegando diferentes explicações da estratégia que eu sei que vocês gostam. Fico muito feliz quando eu leio comentários assim, né? Vocês dizendo que explicar a estratégia ajuda a ter mais clareza sobre o que fazer e tal. E, aliás, se você quiser uma provinha da estratégia, uma explicação um pouco mais básica, bem mais básica, né, que o Descomplicando o Mercado de Ações, porém que vai muito além do que eu estou explicando nesse vídeo, a gente criou um e-book chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa, em que eu te explico a estratégia e ainda revelo 10 ações baratas nesse mês atual. Para ter acesso a esse e-book, basta apertar nesse botão aqui ou no segundo link que vai aparecer na descrição. Enquanto você vai fazendo isso, eu quero estar aqui a 4ª ação barata com altos dividendos, com alto dividend yield, que são as ações da Irani, de código RANI3. Já fiz um vídeo inteiro falando da Irani aqui recentemente no canal, também fiz uma comparação dela com a Klabin, expliquei por que eu prefiro ela do que a Klabin, e o motivo provavelmente aqui você já sabe. Ela tem um earn yield maior, atualmente de 19,91%, contra o earn yield de 14,71% da Klabin, e a Irani, além disso, ela tá com um dividend yield de 9% nos últimos 12 meses, né, bem acima da média. Por isso ela passou aqui nos filtros que eu usei para chegar nas 5 ações desse vídeo. Já te revelei 4. Agora, antes de revelar a 5ª, eu te pergunto, você tem alguma dessas ações? Se sim, quais? Comenta aqui abaixo. Enquanto você vai comentando, vamos lá para a 5ª ação. E olha, uma que faz tempo que eu não cito aqui, uma empresa de saneamento. Eu acho que a ação está há mais tempo na nossa carteira. Se eu não me engano, ela entrou em 2016, já para os nossos primeiros clientes. Ela sempre se manteve ali entre as 20 ou 25 mais baratas da bolsa, dentro dos nossos critérios de rebalanceamento de carteira. E nesse momento ela é a 19ª ação mais barata da bolsa, com um earn yield de 18,35% e com um dividend yield de 7,16%. Não é aquele dividend yield de 2 dígitos, mas é acima da média. E no caso aqui eu estou falando das ações da Sanepar, de código SAPR11. Mas agora, do que adianta saber como selecionar ações se você não tem um plano claro para a liberdade financeira? Bom, se você quiser criar o seu, eu postei um vídeo há poucos dias que vai te ajudar muito sobre como chegar a uma renda de R$15 mil por mês de forma passiva. E se você quiser baixar o nosso e-book e aprender o básico sobre como selecionar ações baratas, até ver se o DMA faz sentido ou não para ti, vou deixar o link para o e-book aqui. Um grande abraço e até a próxima.